Você precisa ter um contrato de prestação de serviço com seus alunos para não tomar multa e não tomar processo. Mas como que faz esse contrato? O que precisa ter nele? Vem comigo que a gente vai descobrir juntos nesse vídeo. Fala gestor e gestora, como é que você tá? Tudo bem? Aqui quem fala é o Douglas, diretor do NextFit, e por aqui, nesse canal, toda semana tem vídeos novos sobre gestão, marketing e vendas para negócios fitness. Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, aquela coisa toda. E dessa forma, além de ajudar outros gestores, outras gestoras a receber os conteúdos, você também vai continuar recebendo e crescendo junto com a gente, junto com a comunidade. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os tais contratos, que são obrigatórios perante a lei quando você está prestando serviço para alguém para colocar as condições do jogo e principalmente para você se blindar juridicamente. No mundo ideal, as pessoas vão trabalhar em cima da honra, em cima do que é correto e vão ter bom senso, mas o mundo ele não funciona de forma perfeita e tem muita gente que age de forma mal intencionada. Eu já ouvi casos de pessoas que sabiam que um determinado prestador de serviço não fazia contrato, contrataram um serviço só para poder processar depois, porque sabia que essa pessoa não tinha uma blindagem jurídica. O mundo real é assim. Muitas pessoas podem querer tomar vantagem de vocês, de uma fragilidade no seu contrato ou na falta de um contrato de prestação de serviço. E por isso que é mandatório você fazer contratos e é por isso também que a gente vai falar nesse vídeo sobre tudo o que você precisa ter nesse contrato. Vamos passar pelas principais cláusulas, vamos passar por uma estrutura que o próprio jurídico aqui da Next ajudou a gente a elaborar para poder estar passando para os nossos clientes, para poder ajudar vocês. E não adianta também só pegar um contrato pronto e começar a utilizar ele, você tem que entender a estrutura dele, até porque cada modelo de negócio vai ter as suas especificidades e também a forma de pagamento acaba mudando de um negócio para o outro. É muito importante que você entenda a estrutura e faça as modificações de acordo com a sua realidade. Vamos começar do básico, que são os dados tanto do aluno como da sua empresa. E aqui eu vou colocar na tela para você ter uma noção de quais dados você precisa colocar, mas é o basicão, tá? O nome, o CPF da pessoa, a data de nascimento e também tem que ter os seus dados, que é o prestador do serviço. Um parênteses é que caso o seu aluno seja menor de idade, vai ter que ter os dados do responsável e depois embaixo os dados do menor de idade. Só que o responsável você muda ali o nome para responsável, para ficar claro que é os dados da pessoa que vai assinar e fica responsável pelo contrato. Vamos para a segunda parte então, que provavelmente é uma das mais importantes do contrato, que a gente chama de objeto do contrato, que no final do dia são as regras do jogo. O que exatamente o aluno está contratando, o que ele pode, o que ele não pode no âmbito de utilização do serviço. E eu vou ler um exemplo aqui para vocês. Cláusula 1. O objeto do presente contrato é a prestação de serviço pela academia ao cliente dos serviços de sessões coletivas de atividade física, estando com a sua proposta em conformidade com o CREF e com o FEF, através de seus profissionais e das aulas de atividade física. O cliente, através do presente instrumento, está se matriculando na academia para o período de 12 meses no contrato de musculação, com as seguintes modalidades. O limite de acesso é de 3 vezes por semana, os dias liberados são de segunda a sexta-feira e os horários liberados são todos. E aqui, claro, se esse teu plano ele é mais de 3 vezes por semana, você vai colocar que o acesso é ilimitado. Se o seu plano permite um final de semana, você vai colocar no seu plano. E aqui é literalmente a regra do jogo, o que exatamente a pessoa pode contratar. Se você for um funcional, um cross, que trabalha com consumo de aulas, você vai colocar aqui que a pessoa tem X sessões para fazer por semana ou um número determinado de sessões de aulas para fazer durante o mês fechado. Uma segunda cláusula que tem que vir logo em seguida é uma no qual você vai se isentar caso o aluno faça alguma coisa de errado e tenha um prejuízo por isso. Eu vou ler a cláusula para vocês. O cliente se obriga a observar estrita e exclusivamente as orientações do profissional da academia para a prática de atividades físicas. A academia não se responsabiliza por danos físicos de qualquer natureza, resultantes da inobservância do cliente a estas orientações, pelo acatamento à orientação de estranhos ou pelo inadequado uso dos aparelhos e equipamentos. Resumo da ópera: se ele fazer o que o coleguinha está falando e se machucar, você está isento. Se ele não seguir o que o seu instrutor, o que o seu coach está falando e der ruim, você está isento também. E apenas por não ter essa pequena cláusula, eu já vi muita gente sendo processada e sem merecer. Porque uma coisa é você negligenciar e aí de fato você tem que pagar legalmente pelo seu erro. Outra coisa é você orientar o aluno e depois ele lá fazer o que o coleguinha falou ou ficar inventando moda e se machucar. Nesse caso você não deveria ser culpado.
mas se não tiver essa cláusula, você vai. Uma terceira cláusula muito importante e que dá muita confusão, muito atrito, é a tal da suspensão. Você precisa deixar claro quais as regras para o seu negócio, para o seu plano no que tange essas suspensões. A pessoa pode fazer quantas suspensões e em qual período? Isso tem que estar muito claro. Geralmente eu recomendo, se é um plano anual, permitir um trancamento, uma suspensão de até 30 dias, podendo ser feitos em uma única ou em 2 vezes de 15. Se é um plano menor, aí você vai diminuindo esse tempo de suspensão passível. Em caso de planos mensais, eu sugiro nem colocar essa tal da suspensão, e aqui na tela eu vou colocar uma sugestão de redação de como você pode escrever essa cláusula, deixando claro o que pode e o que não pode de suspensão. Uma quarta cláusula muito importante é a de uso de imagem. É super normal que você faça filmagens da sua academia, faça vídeos dos treinos, dos WODs da galera e queira compartilhar ou até fazer uma publicidade paga lá no Instagram, lá no Google. E se por um acaso algum aluno vê a imagem dele sendo usada e quiser te processar, e você não tiver essa cláusula de autorização no uso de imagem, ele pode te processar. E eu já vi isso acontecer. Como eu falei, tem pessoas que realmente gostam de fazer o mal e de se aproveitar das brechas do sistema. Então eu já ouvi vários casos de alunos que processaram a academia porque viram algum anúncio que ela aparecia de fundo. Então, para você não tomar esse tipo de multa, esse tipo de processo, você só precisa colocar essa cláusula lá no seu contrato para todos os seus alunos. Então, uma sugestão de redação, eu vou pedir para o editor também colocar aqui na tela e vou ler o comecinho para vocês. A academia, livre de qualquer ônus para o cliente, poderá utilizar-se da sua imagem para fins exclusivos de divulgação da academia e suas atividades, podendo, para tanto, reproduzi-la ou divulgá-la junto à internet, jornais e todos os demais meios de comunicação, público ou privado. Ainda com o parágrafo 1 de que, em nenhuma hipótese, poderá a imagem do cliente ser utilizada de maneira contrária à moral ou aos bons costumes ou ordem pública. Então, basicamente, você está falando que você não vai avacalhar com a imagem dele, mas se você quiser fazer o seu marketing e ele aparecer, tá tudo bem com isso. E caso você tenha ficado preocupado que é muito texto para decorar, para escrever, fica tranquilo. A gente já tem um contrato padrão escrito no Word, prontinho para você utilizar. É só você comentar aqui embaixo, eu quero, que a nossa equipe vai te enviar um link para você baixar esse contrato prontinho, com tudo que eu estou exemplificando aqui e até alguns itens que eu não vou mencionar porque não são tão relevantes, tá? Então a estrutura toda pronta, validada juridicamente para você. E aí esse contrato você pode ou imprimir ele e lá na recepção pedir para o pessoal assinar, colocar os dados, ou você pode jogar esse contrato dentro do sistema do NextFit, se você for um cliente do NextFit, que o próprio sistema manda esse contrato com uma assinatura digital dos alunos, lá no aplicativo e no e-mail deles. Você não vai ter nenhum trabalho de preencher esses dados que eu estou falando aqui, de frequência de contrato, de dados, de nome, CPF, todas essas informações o sistema pega automaticamente dentro do sistema lá da venda do plano. E ele manda um e-mail para o aluno assinar rapidamente, digitalmente, ou pelo aplicativo. Em menos de 1-2 minutos o aluno assina. Então se você tem o seu NextFit, melhor ainda, não precisa nem imprimir esse contrato que você vai receber da gente. Mas se não tiver também não tem problema, é só imprimir, preencher os dados do aluno e fazer isso fisicamente e, claro, tomar muito cuidado para armazenar, porque se você perder, de nada vai adiantar. Se tiver no sistema, está salvo para sempre porque fica na nuvem com backups redundantes. E claro, já aproveita também para deixar o like, dar aquela compartilhada, já que você vai receber de bônus um belo de um contrato bem redondinho. Fechado? Voltando para o vídeo, vamos falar agora da parte de pagamento. Aqui onde você vai colocar as regras do pagamento. Se pode parcelado, se não pode, se a pessoa está recebendo algum desconto porque o plano é anual. E isso aqui é muito importante para lá depois na parte de rescisão você colocar que a pessoa tem que te pagar um valor a mais porque ela está rescindindo um contrato que ela tinha um bônus. Então nessa seção você basicamente vai colocar como que vai ser as formas de pagamento, se vai ser em X parcelas, se vai ser no Pix, no cartão, no boleto. E claro, como eu sempre recomendo, utilize a recorrência para facilitar o seu processo de pagamento. E aí você nem precisa ficar preenchendo esse negócio de parcelas, porque é só colocar que é um contrato que se renova automaticamente mensalmente, com uma renovação de contrato a cada 12 meses com reajuste. Então fica muito mais fácil se você trabalhar com recorrência. Importante também que você tenha uma cláusula de bloqueio, e a sugestão de redação aqui é super simples, é só você colocar que a pessoa terá o seu acesso bloqueado caso fique inadimplente num período de X dias. E aí você vai definir se vai ser de 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas é importante que o seu sistema, que a sua catraca esteja configurada de acordo com o contrato. Porque se no contrato diz que a pessoa tem 3 dias para acessar antes de ficar bloqueada por inadimplência,
De forma alguma ela pode receber o transtorno de ser bloqueada no primeiro ou no segundo dia. Isso também pode dar multa e pode dar processo. A próxima etapa é colocar como vai funcionar a renovação. Essa renovação ela é automática, ela não é automática. Então geralmente quem trabalha com recorrência já coloca que é automática. Você faz lá um plano de 12 meses para o aluno, com renovações mensais, onde ele vai pagando todo mês aquela assinatura, e depois de 12 meses entra outro contrato, ele renova automaticamente, a não ser que o aluno peça para cancelar 30 dias antes de encerrar. Isso é o mais usado no mercado, mas você também pode fazer de um jeito diferente, colocar que não vai renovar e o aluno fisicamente tem que ir lá na recepção e pedir uma renovação. No final do dia aqui é só você literalmente escrever qual é a regra da sua renovação. Vamos falar agora então de uma das partes que mais dá problema, que mais gera atrito, que é o tal do cancelamento. Você tem que deixar muito claro quais são as regras do seu cancelamento. Vamos supor que você está trabalhando com um plano anual que custa R$100 e o aluno está cancelando lá no mês 6. Provavelmente você vai colocar um valor de multa, que pode variar. Eu vejo no mercado coisas de 10% a 50%, e aí é muito importante que você entenda o contexto da sua realidade, da sua região, o seu ticket médio, qual classe você atenda, para ver o que é o mais justo, o que é o mais coerente. Nesse exemplo que eu dei, faltaria R$600 para o aluno quitar esse plano de 12 meses. Ele já fez 6 meses a R$100, pagou 600, falta 600. E aí vai depender dessa porcentagem que você vai aplicar. Isso pode variar muito, mas vamos supor que você tenha escolhido 10%. Esse é o número que você vai cobrar por multa no contrato. Nesse cenário, o aluno precisaria pagar R$60 para fechar o contrato dele sem ter nenhuma inadimplência com você. E isso tem que estar muito bem descrito. Caso o aluno tenha algum bônus por ter o contrato anual, vamos a um exemplo que, na verdade, o aluno está pagando 100, mas se fosse pagar mensalmente, ele pagaria 150. Então, na verdade, ele já tem um bônus aí de R$300. Ele fez uma economia de R$300 com você, porque optou pelo plano anual. Nesse cenário, você pode colocar uma cláusula que ele tem que pagar essa diferença, porque ele já usufruiu de um preço menor por ser um plano anual. E aí você pode escrever algo do tipo: caso o cliente desista expressamente do contrato, em qualquer época, a academia cobrará a diferença, obtida através da promoção dos descontos dado para os planos parcelados, caracterizando por parte do cliente quebra de contrato. O não pagamento das parcelas assumidas nesse contrato é passível das medidas legais cabíveis. E com isso a gente passou pelos principais itens, os principais tópicos que o seu contrato de prestação de serviço tem que ter para você se blindar, para você se cuidar e não levar multa, não levar prejuízo. Lembrando que se você quiser esse contrato aqui, que eu estava explicando por cima, totalmente completo, detalhado, no arquivinho de Word para você baixar e começar a imprimir ou começar a utilizar no seu sistema, é só digitar, comentar eu quero aqui embaixo e, claro, deixar aquele like, deixar aquele compartilhamento na reciprocidade. Lembrando que se você assiste e já é cliente NextFit, a sua vida está muito fácil, é só você jogar esse contrato lá dentro, que ele puxa todos os dados do aluno, manda para assinatura digital e aí você vai economizar dezenas de horas do seu dia a dia, da sua recepção, porque é tudo automático. Inclusive a gente tem um vídeo detalhando como funciona esse negócio de assinatura de contrato digital. Aqui do lado eu vou deixar o videozinho, se você já for cliente, quiser dar uma olhada de como funciona, ou também se não for cliente e quiser ver como funcionaria caso fosse cliente do NextFit. No mais, vou ficando por aqui, espero sinceramente que eu tenha te ajudado e que você tenha muito sucesso no seu negócio. Fechado? Abraço e até mais!